está começando a nossa entrevista hoje com a senhora Eva Maria, né? Maria Eva Ferreira. E a gente é da Escola Tancredo Neves, meu nome é Micaele e a Vitória. E a gente está aqui para mostrar, para conhecer um pouco da sua história, evidenciar essas mulheres que trazem benefícios para a sociedade, né? E evidenciar a história dessas mulheres. Então eu gostaria que a senhora começasse se apresentando pra gente, o seu nome completo, a sua data de nascimento, idade. Minha idade de verdade? Brincando. Meu nome é Maria Eva Barros Ferreira, né? Eu tenho 48 anos, daqui uns dias eu faço 49 e eu estou coordenadora estadual de políticas públicas para as mulheres nesse momento. Você vai dar uma sequência de perguntas ou não? Eu posso começar a falar? Aqui o nome completo, pode falar isso. Tá, o nome completo eu já falei. Data de nascimento, idade, onde nasceu. 24 de 12 de 69. Onde nasceu? Quando a senhora nasceu? Onde? Onde nasceu? Eu nasci no interiorzinho do Maranhão, nome Novo Marajá, município de Tuntum, do Maranhão. E quando foi que a senhora veio para Roraima? Eu vim em 83. Posso contar a minha história? Pode contar. Então, meu pai era garimpeiro na Venezuela, ele garimpava junto com os irmãos, né? Garimpo de diamantes na época. E eles vieram do Maranhão aqui para Roraima nessa época, antes mesmo de eu nascer, né? Eles já vinham para cá. E em 83 eles resolveram mudar para cá, quando já tinham dois irmãos dele morando aqui, com os familiares já. E nós viemos também, uma família de 8 filhos, né? E quando chegamos aqui passamos todas as dificuldades que os nordestinos passam geralmente, né? Meu pai não teve muito êxito nos garimpos, só o suficiente para construir uma casa simples, e naquela época em um bairro novo, que agora não é mais tão novo. E trouxe os filhos, nós ficamos morando aqui na cidade, ele foi para o interior com a minha mãe. Então nós começamos cedo a nos virar, entendeu? Ficamos sob a responsabilidade do irmão mais velho. E assim, o que mais? Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? Com 16 anos eu comecei a trabalhar por extrema necessidade. E qual foi a senhora começou a trabalhar? Vendedora numa loja. E aí depois eu trabalhei um ano e pouco, assim, mais ou menos com uns 18 anos eu fui trabalhar numa loja de automóveis, a qual eu trabalhava no setor de consórcio, né, de vendas também. Mas na época a Auto Latina de Brasília administrava os dois consórcios, tanto Volks quanto Ford aqui, né? E eu fiquei 5 anos trabalhando nessa empresa. Na época abriram uma concessionária da Fiat, convidaram o gerente da Volkswagen para trabalhar lá, né? E da Auto Latina mesmo de Brasília me convidaram para assumir o consórcio da Volkswagen. Lá eu fiquei 6 anos e depois eu fui trabalhar na empresa pública mesmo. E agora eu estou aqui. Eu já chegar nessa parte. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre a sua família. Como era a convivência entre vocês? Como era o ambiente familiar? O ambiente familiar saudável, um ambiente saudável. Nós, como eu já te falei, né, meu irmão que ficou responsável por nós durante muito tempo. Uma criação assim, que ele era bem rígido, meu irmão. Aquele irmão que desde pequenininho o pai foi pro garimpo e disse, meu filho, você vai ficar responsável pela família, né? Então ele teve aquela maturação precoce em todos os sentidos, né? Ele amadureceu muito cedo. E ele ainda adolescente, ele ficou responsável por nós porque meus pais foram morar no interior. Então ele é uma criação bem rígida na época, né? Ele era meio bravo. Os irmãos, na verdade, os homens. Inclusive já vale, né, a gente falar aqui sobre essa questão cultural mesmo e a questão da hierarquia da família, né, familiar que existe, que os irmãos mais velhos são responsáveis pelos mais novos, né? Geralmente isso ainda acontece. E assim, qual as melhores recordações que a senhora guarda da sua infância? Muitas brincadeiras, eu era muito levada, como eu morava no interior, no interiorzinho mesmo, de andar de jegue mesmo, o meio de transporte era jegue, e onde a gente pegava água era uma fonte que a gente chama, que realmente é uma fonte, né, mas a gente chamava de cacimba, e a gente carregava água na cabeça mesmo. Eu vim pra cá, eu tinha 12 anos, mas eu vivenciei todas essas, né,
O arroz, para te ter uma ideia, a gente plantava para se alimentar e o arroz a gente pegava, ainda era aquele pilão que a gente pilava o arroz e tudo. Como eu falei, o meio de transporte era cavalo, era jegue, né? Tomava banho em lago, assim, toda aquela infância de uma menina de interior mesmo, entendeu? Brincar embaixo de árvore, subindo em árvore. Aquelas coisas que hoje a gente nem sabe, mas era uma maravilha, né? Porque hoje a maioria das crianças estão ligadas na tecnologia e não vivenciam essas. Então a senhora falou que era uma menina meio levada, né? E na escola, como era a senhora? Na escola eu era muito ligada na parte de humanas, né? Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito. Quando eu fui crescendo, fui pensando no que eu poderia me formar, né? Eu me identifiquei muito na área de psicologia. Eu sempre achei que eu ia ser uma psicóloga, que eu me achava conselheira das minhas amigas. E aí realmente eu ainda comecei a fazer o curso de psicologia. Voltando um pouquinho, né? Então, é isso. Eu gostava muito de história, da área de humanos, eu tinha notas boas. Exatas, eu nunca fui muito boa, apesar de eu hoje ter filhos, eu dizia que eu era ótima para motivar eles. Mas, e aí depois foi isso. Eu ainda fiz 3 semestres de psicologia, fiz 2 de pedagogia, não deram certo, eu sei que terminou fazendo gestão pública. E eu tenho pós em RH, gestão de pessoas. E naquela época, era difícil os estudos? Quando foi que a senhora começou a estudar? A senhora lembra? Naquela época era muito difícil, né? Quando eu era criança. Tinha um grupo, né? Imagina que era um interior que não tinha asfalto, não tinha nada, e a gente chamava o grupo local, né? Grupo escolar. O nosso professor era um pastor mesmo da localidade, muito rígido também, muito mesmo. E a gente tinha uma dificuldade enorme para estudar, porque não tinha condição mesmo, né? Não havia condição. Eu lembro que era uma dificuldade de ter sandália, de ter roupa para a escola, de carregar os livros dentro de uma sacola. Eu lembro que tinha umas sacolas que comprava, eu não lembro o que, uma sacola de plástico meio grosso, né? E era onde a gente andava com os livros dentro, com o caderninho, né? E um lápis. E a gente carregava num tamburetezinho que tinha lá em casa. Eu lembro até que eu ficava pegando a brilhantina da minha mãe e passando meu cabelo escondido. Aí quando eu colocava a cadeira aqui para levar para a escola, porque a gente levava a cadeira para a escola, entendeu? Aquele tamburete meio com a perninha para cima e colocava ele aqui. Quando eu tirava, tava só brilhantina às vezes. E eu sentava e ficava marcada. E minha mãe, tu usou minha brilhantina, olha a tua roupa aqui toda cheia. Então era muito humilde, você não tem ideia. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, como a vida da gente, né, transforma. É uma história bem longa. E O estudo dela aqui em Roraima. foi aqui, a senhora começou a estudar aqui em Roraima? Não, lá no Maranhão. E aqui? Aí quando eu cheguei aqui em Roraima, bem atrasada ainda, né, porque como eu te falei, lá era difícil. Eu comecei a estudar no Camilo Dias, se eu não me engano foi a 4ª série. O Camilo Dias estava inaugurando em 83, parece, a escola estava inaugurando e nós já fomos estudar lá. E já foi aquela fasezinha de adolescente, já chegando a mocinha, né? Já, mesmo dentro das dificuldades, que a gente tinha muitas dificuldades financeiras também naquela época, não tinha condições de nada. Meus pais no interior, então a gente tinha que ir para a escola porque era uma obrigação, né? Mas eu não lembro assim de nenhuma dificuldade que eu tenha tido que eu possa estar contando aqui. Eu acho que as coisas que mais marcaram, talvez por eu me considerar uma pessoa de uma memória seletiva, né? Eu considero que eu tenho. Então eu não lembro de coisas assim que tenham me marcado, coisas ruins. Mas eu lembro das professoras que foram muito legais, né? E a senhora queria se formar em psicologia. Aí quando a senhora terminou o ensino médio, como foi a senhora? A senhora entrou e então, qual faculdade? Eu terminei o ensino médio, dei um tempo, fiquei sem estudar um tempão, né? Eu já fui fazer faculdade, eu já tinha meu filho mais velho. E aí é como eu te falei, na época só tinha psicologia, né, na faculdade particular, eu já tinha, graças a Deus, já tinha uma condição bem melhor, tanto que eu já conseguia pagar na época, né, eu lembro que era um valor razoável, na catedral até. Mas terminou que eu parei psicologia, não é porque eu não me identificasse, eu estava gostando do curso, é porque na época eu estava sem condições de pagar também, entendeu?
meu esposo, a questão de cargos políticos, tudo, apesar dele ser um funcionário de carreira, né? Mas aí eu tive que parar na época. Aí eu parei, depois que eu parei, eu fiz uma análise, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Fiquei naquela, tanto que eu fui fazer pedagogia depois, né? E fiz 2 semestres de pedagogia e eu, não é isso que eu quero, já pedagogia é porque eu quis mudar mesmo, né? Eu me identifico mais na área de, sei lá, de gestão, de administração, né? E resolvi fazer gestão pública, até por conta da minha idade, gestão pública é um curso mais curto, né? O curso superior, mas era mais rápido. E foi isso, eu acho. E hoje a senhora está nesse cargo. É. Como foi? Conta pra gente como é que a senhora chegou a Então, eu hoje. tenho várias experiências de trabalho de lá pra cá, porque eu estou contando para vocês que eu trabalhei nas concessionárias na época, e de lá pra cá eu trabalhei independente, né, mesmo, como autônoma. Nós administramos uma época uma franquia, eu com meu esposo já, trabalhamos 2 vezes com restaurante. E na época que eu assumi esse cargo aqui, foi na época já dessa gestão atual que está, né? E fui convidada para assumir esse cargo de políticas públicas para as mulheres. É uma coordenação que foi criada em 2015 mesmo, não existia ainda essa política aqui trabalhada por meio de um organismo formalizado, né, eu digo. E nessa época foi criada essa coordenação, a qual eu fui convidada para assumir. Ou seja, a partir daí eu comecei a descobrir um mundo assim que eu não imaginei que fosse tão grande, né? Tantas possibilidades, tanta necessidade de criar ferramentas que a gente possa estar combatendo nós podemos dizer, um fenômeno, né? Que é a violência contra as mulheres. E é um trabalho árduo, nós sabemos, em relação ao Estado, nós sabemos dos índices de violência daqui sempre foram muito altos. Em relação ao Brasil, o Brasil também, em relação ao mundo, né, também está em 5º lugar, se eu não me engano, em 7º agora, né. E é isso, e eu estou à frente, trabalhando na implementação de políticas públicas, tá? Nós trabalhamos, desde que eu comecei a trabalhar, tem um programa específico do governo federal, o qual o governo do estado aderiu, para nós trabalharmos com eixos, né, eixos direcionados para enfrentamento à violência, ou para autonomia econômica. Tem 2 casas em Pacaraima que trabalha a questão das mulheres fronteiriças, nós temos 2 unidades móveis que vieram por meio também desse programa, que é para trabalhar no enfrentamento à violência com as mulheres do campo, da floresta e das águas. Quando nós dizemos no enfrentamento à violência, obviamente nós estamos nos referindo à violência mesmo, mas também na questão da vulnerabilidade, a questão, ou seja, avaliando aquela mulher em toda a sua condição de vida, e pensar de que forma nós podemos transformar a vida daquela mulher. Qual é a necessidade dela dentro do que ela quer, entendeu? E assim, quando a senhora chegou a esse ponto, a senhora mudou a sua vida, alguma coisa particular? Abriu a sua visão, assim, pro mundo? Muito interessante sua pergunta. Com certeza, é como se a gente se olhasse e pensasse, meu Deus, eu vivo isso, ou eu já passei por isso e eu não sabia, entende? A gente olha para outra mulher, a gente começa a olhar para as outras mulheres como se a gente se colocasse no lugar delas o tempo todo. Ela senta ali para conversar com a gente e para a gente conseguir pensar de que forma nós vamos ajudar aquela mulher, nós temos que ter a sensibilidade de se colocar no lugar dela, entende? De ouvir e pensar o que ela está sentindo, o que ela gostaria que eu fizesse por ela, entende? Se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria que fizessem por mim? Entendeu? É isso, e é o que nós estamos trabalhando dessa forma. Eu acho que a gente passa a olhar não só a gente, mas o mundo de forma diferente. Vocês aqui, até fazendo essa entrevista, eu fico pensando, qual será o pensamento delas futuramente, quando a professora, né, ficou falando aí qual o objetivo da entrevista. Eu fiquei olhando e pensando, nossa, que legal, a Vitória que eu conheço, dentro já dessa proposta, já olhando o mundo em uma nova perspectiva, entendeu? De empoderamento, de feminismo, que a gente fala. O feminismo não precisa ser aquele feminismo que está ali agressivamente, que fecha os olhos até às vezes para outras questões que te fazem feliz, mas aí você vê o mundo por outra ótica que você pensa, não, mas o certo é isso negativo. Eu acho que você tem que ter, aliás, negativo não, ela tem o direito de fazer o que ela quer e ter o pensamento que ela quiser. Mas o meu pensamento, o meu comportamento como feminista é esse, entendeu? Que eu tenho as minhas vontades
E eu vou fazer da maneira correta, mas também eu não perdi meus valores, entende? Minha vontade, o que é? Ter família, eu sou casada há 22 anos, tenho meus filhos, eu tenho meus valores e algumas coisas eu não consigo quebrar elas porque eu acho que é o correto. Não é porque eu sou feminina e uma colega minha que é uma feminista, eu sou feminista, aliás, que eu considero um pouco, e uma colega minha que é feminista também, mas tem um olhar diferente para essa questão, pensa, por que você gosta disso? Não, se eu acho que isso é bom para minha vida, eu vou continuar assim. E hoje, quais, na sua opinião, quais são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam? Olha, os principais obstáculos é o preconceito mesmo, é a falta de liberdade das mulheres serem o que elas querem ser, entendeu? A gente lutar por um mundo livre pra gente, a gente sair, você sair com batom vermelho, uma sainha curta ou um shortinho curto, uma blusa do jeito que você quiser na rua e os homens estarem te olhando, começarem a te olhar e não pensar, se ela está andando assim, eu posso me comportar também, ou seja, de forma desrespeitosa com ela, porque ela vestiu essa roupa negativa. O corpo é teu e tu vai fazer com ele o que tu quiser, entende? O comportamento é teu, tu gosta de fazer algo e eu acho legal isso. Em todos os aspectos, eu acho que você tem que estar lutando. É uma luta constante, na verdade. É uma luta que você tem que começar de dentro de casa já, conversar com os pais. É muito difícil desconstruir esse comportamento. É muito difícil desconstruir, mas é fácil construir em quem tem uma cabeça aberta e com os jovens também. Ter um novo olhar dessas questões. O que é felicidade? Você se reconhecer como um ser que busca ser feliz. Mas o que é a minha felicidade? É a liberdade? É a liberdade de ser o que você quiser ser, entende? Eu quero me casar, eu quero ter filhos, ou eu quero ser solteira pelo resto da vida, eu quero me casar, não quero ter filhos, e eu não quero uma sociedade me cobrando, por que você não tem filhos? Eu não quero me casar, e eu não quero também uma sociedade perguntando para mim, por que você não casou, entende? Você não tem que dar a resposta. Eu não quis, eu sou feliz assim, entendeu? Eu não quero ter filhos, eu acho que é melhor, porque é uma decisão inteligente também, se você decide ter ou não ter, né? Você decide ter, você está satisfazendo um sonho, uma realização de ser mãe, mas se você decide não ter, também é porque você pensou nos prós e nos contras, entende? Dessa decisão sua. Então é isso, para mim eu acho que é a busca principal. As maiores dificuldades, aliás, é você querer colocar em prática e ser aquilo que você decidiu ser, decidiu que é melhor para a tua vida. Sem estar prestando conta, sem estar dando satisfação para a sociedade ou qualquer pessoa que seja. Falando dessa coisa sobre escolher o marido, casamento e tal, com quantos anos a senhora se casou? Quando a senhora começou a fazer faculdade, a senhora já era casada, né? Já. Com quantos anos a senhora se casou? Eu casei com 26 e tive filho com 27. 26 Hoje só. a senhora tem quantos filhos? Eu queria me casar. Sempre foi um sonho meu ter filhos, né? E eu queria construir uma família e tudo. E cheguei com 26 anos e eu, meu Deus, eu quero ter 4 filhos e já vou fazer 27, eu tenho que casar logo. E era mais ou menos isso. E na época eu já namorava com meu marido, há uma época, né, que é atual meu marido. E eu tive que providenciar aquilo ali rápido, assim, para eu ter filho em 97, porque eu já estava fazendo as contas. Eu tenho em 97, tenho em 99, né? Tenho um e tal, mas terminou que eu só tive 2, porque eu deixei o tempo passar muito, né? Quando eu fui ter o segundo, ele já ia fazer 4 anos. Aí depois eu fiquei pensando, será que eu tenho outro? Eu sei que quando eu vi ela já tinha 6 anos, eu fiquei pensando, meu Deus, recomeçar tudo de novo. Então foi uma decisão que foi tomada, é tanto que eu nunca fiz ligação, né? Pensando que eu queria ter filhos e não tive mais. E a sua profissão? Mexe um pouco com os seus filhos? Qual é a visão deles também, assim, em relação? Super moderna, meus filhos, assim, nossa, eu gosto até de falar pro meu filho, que ele, na época, tudo vai sair nesse vídeo, né? Ele teve uma namorada que é totalmente feminista, que ele estudou fora, e na época a namorada dele era baiana, eles conheceram numa escola, né? Nessa escola que ele estudou fora. E eu sempre digo que quando ele foi para ele tinha 14 anos e deram tudo que eu ensinei para ele até os 14 anos, deram uma desconstruída 100%, entendeu? Ele começou a ver a vida de forma diferente. E eu brinco com ele dizendo que ele é feminista. Porque exatamente por essa convivência na escola, conviveu com essa namorada que ele teve também, né?
que é uma pessoa muito gente fina também. E atualmente ele é essa pessoa que vê, tem esse olhar também para a sociedade, entendeu? De respeito com as pessoas, com todos. A minha filha também tem a mesma forma, agora ele já tem outra namorada também maravilhosa. e a minha filha também tem uma cabeça super aberta, assim. Eu não tenho nenhum problema com eles, talvez eu ajudei, obviamente nós ajudamos a construir esse pensamento também dos nossos filhos, de forma que imperceptível, entende? Eu estava influenciando, mas eu não estava percebendo essa influência que eu estava tendo sobre eles também nesse comportamento, entendeu? E, assim, agora eu quero que a senhora fale sobre os momentos marcantes da sua vida profissional, da sua vida familiar, pessoal. Olha, muitos momentos marcantes, mas eu acho que o nascimento dos meus filhos foi um momento marcante. Os trabalhos que eu tive, né, que não deixa de ser assim, um crescimento, assim, eu me vejo hoje. Nós somos uma construção, nós vivemos, aliás, o tempo todo em construção, né? Eu considero que o meu alicerce, na época, eu venho construindo o tempo todo colocando tijolinhos, né? Ainda não parei, eu acho que eu nunca vou parar enquanto tiver vida. Mas meu alicerce principal foi em 2 empregos que eu tive, né? A experiência que eu tive de lidar com pessoas, com a orientação de colegas que eu tive também de trabalho, de chefes. Eu sempre me espelhei muito no que é novo, sabe? O que era bom. Cedo eu tive, acho que com 13 anos de idade, eu tinha a concepção assim que eu sempre falava muito grosso. Eu falava, né? Eu achava minha mãe isso, ela dizia, menina, vai andando, tu só anda correndo, aquela coisa agressiva. E aquelas coisas assim, aí com 13 anos eu pensei, não, eu tenho que ter um comportamento dentro do que eu acho legal, né? Então eu realmente ajeitava a minha postura, eu consertava a minha fala, eu observava muito como as pessoas falavam, que eu vim, obviamente, do Maranhão, então imagina como é o sotaque totalmente diferente, né? Uma cultura diferente também. Então eu queria mudar, eu não achava feio, é tanto que a gente ainda fala muito brincando, né? Mas na época eu não queria daquele jeito, eu queria me moldar, entende? Eu queria me moldar e foi isso que eu fiz, eu fui me moldando. Ainda adolescente eu comecei a me moldar da forma que eu achava correta. E eu vivo o tempo todo me moldando. Obviamente eu tenho uma personalidade, eu tenho meu estilo, talvez seja isso. Eu tenho um estilo muito forte, que até eu brinco, onde eu compro roupa, eu digo para as meninas que eu não sigo moda, a moda que me segue. Se ela tiver no momento que eu gosto dela, então eu vou usar elas. Mas eu não vou usar nada porque é moda se eu não gosto, entende? Então é isso, o tempo todo a gente está se moldando, mas daquela forma que a gente acha que é o correto pra gente. Quais sonhos a senhora já realizou e quais ainda sonha, não realizou e pretende? Olha, eu não sei se a vida foi acontecendo de forma que foi dando certo, entende? Se for avaliar da minha infância até hoje, eu sempre digo que eu morei dentro de uma redoma, assim, protegida por Deus, por todo o meu histórico de vida, entende? Morei assim, aliás, sempre vivi protegida, assim, e as coisas, eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho um doutorado e tudo, mas eu me conservo realizada o tempo todo. Eu acho que eu não tenho grandes ambições e as coisas vão acontecendo naturalmente, entende? Eu sonho, eu acho que é saúde, ser feliz sempre. O meu sonho é sempre ser feliz. Para mim, eu posso estar embaixo de um pezinho de manga numa rede, ou só ouvindo o barulho do vento, ou olhando para a água, ouvindo o barulho da água. Isso aí já é felicidade. Eu sempre digo que quem é feliz é feliz. A felicidade é uma coisa que mora dentro da gente, entende? Então não significa que a gente não tenha momentos de tristeza, mas quem é feliz já é feliz. Então tudo é felicidade, até tomar um café. Sentar e tomar um café tranquilo ali é felicidade. Ouvir uma música que gosta é felicidade. Então para mim é isso, é ter esses momentos, ter a possibilidade de ter paz, ter saúde, ter minha família sempre ali perto de mim, meus filhos, acompanhar o crescimento dos meus filhos, ter netos e tudo.
Como a senhora pretende continuar ajudando as mulheres no seu trabalho? Então, eu não sei, porque no momento eu estou coordenadora, né, de política para as mulheres, eu não sou. Significa que eu estou em uma gestão, né, faço parte dela. No momento que ela acaba, tem uma grande possibilidade de eu também não estar mais dentro, né? E também, quem sabe, tem a possibilidade de ser reconhecido o meu trabalho, ou seja, tem várias possibilidades. Mas eu tenho, pelo meu olhar diferenciado atualmente, mesmo que eu não continue na área, atuando enquanto profissional, mas eu tenho um olhar diferente agora. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer futuramente, mas com certeza meu comportamento, meu olhar mudou muito a respeito dessas questões, trabalhando dentro dessa área que eu trabalho agora. Na sua visão, qual a importância das mulheres na história do Brasil e na atualidade? É de suma importância dentro dessa luta que nós temos, que eu estava falando, né, que é uma luta constante, é de suma importância para as conquistas que nós temos, né, porque a gente fala que a gente vive numa luta, que a gente não consegue, né, ser reconhecido como seres de direito. O tempo todo a gente está lutando por um direito, na verdade que não deveria existir essa luta. Por quê, né? Mas nós temos que lutar, e eu acho que essas mulheres fizeram toda a diferença. Mulheres que 30, 40 anos já tinham esse olhar diferenciado, né? Já trabalhavam em busca dessa felicidade, que é a busca da liberdade, de serem elas mesmas, de serem felizes, sem serem julgadas, sem serem massacradas, mortas, por buscar o que elas realmente querem, que é sair de uma relação, às vezes, violenta, que é estudar, que é ter o direito mesmo de buscar, de uma busca e concretizar os sonhos. Conciliar a vida de mãe com a profissional. Sim. Como é que a senhora separa a vida de mãe, a profissional? Como é que a senhora conseguiu conciliar? Não sei, porque ela tem criança pequena. Então, atualmente meus filhos já estão grandes, né? Mas para mim nunca foi dificuldade. Eu sempre digo que, eu não sei se é porque eu tinha tanta vontade de ser mãe, eu nunca tive meus filhos como obstáculo para nada, absolutamente nada. Talvez eu esteja falando assim porque eu, graças a Deus, eu tive a possibilidade de, se eu fosse trabalhar, ter uma pessoa para ficar. Ou cedo eu tive condições de pagar a escolinha para eles ficarem escolinha. Eu nunca coloquei meus filhos em creche, né? Mas tipo, antes de 2 anos eu coloquei em escolinha, no horário, em um expediente, e eu sempre dava preferência para trabalhar naquele expediente que ele estava na escola, para o outro eu ficar com ele, né? E talvez, digamos que Deus me ajudou, que eu tivesse essa facilidade, então eu nunca vi como um obstáculo meus filhos. Eu sei que é muito difícil, muito mesmo para algumas mulheres, porque não tem condições, não tem uma creche para deixar os filhos, não tem uma pessoa que possa cuidar, e como é que elas vão sair para trabalhar e deixar suas crianças em casa, né? Então, em particular, para mim nunca foi obstáculo de jeito nenhum. E sua mãe dela ajudou ela nessa sua trajetória? Sua esposa ajudou a senhora na sua trajetória? Sempre foi muito parceiro, muito companheiro. Eu sempre tomei muita responsabilidade para mim também, né, dos meus filhos. Porque ele muito ocupado sempre, mas sempre que eu precisei, aquele pai responsável por tudo. Por mais que eu seja uma mulher moderna, né, que eu considero, mas ele sempre foi o provedor mesmo da casa, até por questões financeiras mesmo, que sempre tivemos uma diferença, uma vantagem bem maior mesmo nesse aspecto. Mas eu nunca tive problemas nesse aspecto, de dizer, tem que ir para uma reunião da criança, eu estou ocupada, ele dizer, eu não vou. Não, se ele tivesse a possibilidade de ir, ele ia. Se acaso precisasse ficar com a criança, eu tive que sair. Se ele tivesse disponibilidade, ele ficava, que era a coisa mais difícil que teve na vida, foi eu precisar e ele... eu precisar, entende? E não ter uma pessoa para ficar, ou ele está disponível naquele momento, porque ele sempre foi muito ocupado. Então foi um problema que eu não tive. Você ela teve algum modelo de mulher na vida dela? Sim, teve algum modelo de mulher para a senhora se inspirar? Só eu mesmo. É como eu digo, eu sempre me espelhei, eu sempre me construí mesmo. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um estilo meu mesmo, próprio, e não tem ninguém que eu possa dizer assim. Eu me espelhei, sempre eu analisei comportamentos legais que eu vi que convergia, né?
com meus valores e tudo. E eu adotava aquilo para mim. Como eu te falei, eu tinha 13 anos e eu já sabia que eu tinha que andar com uma postura. Eu queria ajeitar minha voz, como eu falava assim, né? Eu queria andar de certa forma vestida, e com 16 anos eu comecei a trabalhar porque eu queria realizar aquilo. Naquela época, com 16, eu tinha 16, mas na verdade eu tinha 15 ainda, quando eu comecei o meu primeiro emprego, assim, completando 16, né? Então eu queria combinar aquele sapato com aquela blusa, meu sonho era aquele, pois eu comprava sapato e olha, eu já posso comprar sapato azul e essa blusa azul para combinar, entende? Eu gosto de óculos escuros, oba! Olha, as pessoas usam protetor. Tá entendendo? Coisas assim, eu não sei quantos anos atrás que as pessoas ainda falam hoje, olha, tem que usar protetor solar, óculos escuros para proteger a vista. Eu usava com 15 anos de idade, eu tenho fotos, entende? E não era ninguém que me orientava, porque eu percebia que aquilo era legal e tal, e eu colocava. É por isso que eu acho que eu era, para te ter uma ideia, eu abri uma empresa para vender roupas, mesmo eu trabalhando fora, eu era um pouco autônoma, né? Eu não tinha nem idade de abrir, eu tive que abrir no nome da minha mãe, eu fui muito precoce, eu amadureci por necessidade muito precoce, né? Então eu pedia roupas para vender nessa época, e eu pedia como? Eu olhava aquelas revistas Nova, Cláudia e tudo, bem atrás, dentro da revista tinha as fotos das roupas, né? Eu descobri que atrás da revista tinha todos os telefones, e eu tinha a possibilidade de ligar para aqueles números. Aí eu ligava, me identificava, dizia que eu queria comprar aquela roupa. Gente, eu fiz isso demais. E abri uma loja depois, eu com 20 anos, 22, por aí, eu tinha uma lojinha de roupas, mesmo trabalhando com automóveis. É uma longa história. Fale para deixar uma mensagem para as mulheres que vão assistir ela. O que ela tem para dizer? Eu queria que a senhora mandasse uma mensagem para as mulheres que também lutam todos os dias contra os preconceitos, né, da sociedade, que também batalham, lutam, mulheres, as moças. Manda uma mensagem para elas. Então, eu penso que elas não devem desistir, entendeu? Elas têm que saber, eu penso que a gente tem que saber o que a gente quer na vida, cedo, entendeu? Enquanto é cedo, a gente tem que pensar o que é importante para mim, que infelizmente eu acho que eu não tive essa concepção futurística, entende? Eu sempre pensava ali, o que eu quero agora, né? O que eu quero na minha vida agora, e as coisas realmente foram acontecendo, e eu me considero uma pessoa feliz. Não 100% que ninguém era, mas eu me considero uma pessoa realizada até certo ponto, obviamente, né? Mas eu acho que não pode desistir, você tem que ter certeza do que você quer e não olhar para as pessoas, não perguntar, não ficar se importando com a opinião alheia. Eu penso, a questão do preconceito, dessas questões, eu acho que você tem que vencer isso aí, você tem que ser forte para saber que existe e de que forma eu vou encarar isso, qual o mundo que eu vivo, quais são os meus direitos, quais são os meus anseios, entendeu? E fulano ou ciclano paga minhas contas, então eu vou ser quem eu quero ser mesmo, vou buscar. Eu tenho as possibilidades, então pronto. Se não tem, eu vou conseguir, se tem, eu vou atrás. É assim. Agradeço. Eu penso. Então, muito obrigada.